Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e estamos iniciando o nosso curso de circuitos elétricos. Esse curso vai começar com a aula 1, sobre circuitos resistivos, e a bibliografia básica para essa aula é o livro de Introdução aos Circuitos Elétricos, do Dorff, e o livro de Circuitos Elétricos, do Nilsson. Então vamos lá? Bom, o que nós vamos tratar aqui nesse curso como circuitos resistivos? Ou, se você preferir, circuitos resistivos DC simples. Então, aqui para a gente, circuitos resistivos vão ser aqueles que são compostos apenas por fontes de energia independentes, ou seja, fontes de tensão fixa, como por exemplo esta aqui de 10 volts, fontes de corrente fixa, como por exemplo essa daqui de 2 amperes, e resistores, ok? Então a gente não vai tratar aqui nesse primeiro momento de circuito de corrente alternada, então as fontes são sempre DC, e não vai ter componentes que não sejam resistores, ok? Mas é claro que circuitos resistivos, no sentido amplo, também podem incluir fontes de tensão e corrente que variam no tempo e fontes de tensão e corrente que são dependentes de outras variáveis que a gente vai ver nas próximas aulas. Como os circuitos são mais complexos, a gente vai iniciar com circuitos mais simples e depois ir aumentando a complexidade dos nossos estudos, ok? Bom, como a gente analisa um circuito resistivo? Nós temos diversas ferramentas para fazer isso. A primeira é a equação constitutiva dos componentes. Como o circuito resistivo é composto apenas por resistores, a única equação constitutiva que eu preciso é da lei de Ohm, que trata da ligação entre a tensão e a corrente em um resistor. Ok? Bom, além disso, eu tenho a lei de Kirchhoff das malhas, ou a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha é zero. Então, muitos livros chamam ela de LKT, ok? Lei de Kirchhoff das tensões. Basicamente, ela diz isso, que a somatória de todas as tensões percorrendo uma malha é igual a zero desde que eu comece e termine no mesmo ponto. A outra ferramenta é o LKC, é a lei de Kirchhoff das correntes. Ela diz que a soma algébrica das correntes em um nó é zero. E quando digo soma algébrica é porque tem sinal, certo? Pode ser positivo e negativo, assim como as tensões. Então, todas as correntes que entram num nó tem que ser igual a todas as correntes que saem do nó. Tudo bem? Além disso, a gente pode usar uma ferramenta muito poderosa que é modificar e simplificar um pedaço do circuito, encontrando circuitos equivalentes de Thevenin e Norton através dos seus teoremas. Então, o teorema de Thevenin e de Norton diz que um circuito ou um trecho de um circuito pode ser substituído por seus equivalentes de Thevenin e Norton. O equivalente de Thevenin é um circuito que possui uma fonte de tensão e uma resistência, enquanto o equivalente de Norton possui uma fonte de corrente e uma resistência. No caso do Thevenin, esses dois componentes estão em série, e no caso de Norton, os dois componentes estão em paralelo, ok? Bom, claro, né? VTH então é a tensão de circuito aberto, ok? A gente olha para o circuito de Thevenin e percebe que VTH é a tensão quando não circula corrente aqui. E N é a corrente de curto-circuito, porque está tudo fechado aqui, a corrente vai circular diretamente pelo resistor. E para descobrir quanto ela vale, a gente curto-circuita a ponta. E a resistência Thevenin é igual à resistência de Norton, ok? As duas são iguais. Você descobre ela, tem duas maneiras. Uma delas é mais comum, né? Você zera todas as fontes. Zerar as fontes significa forçar a tensão zero nas fontes de tensão, ou seja, colocá-las em curto, e forçar a corrente zero nas fontes de corrente, ou seja, abrir elas. Né? No circuito aberto não circula corrente, e no curto não tem queda de tensão. Bom, dessa forma, então, é possível encontrar o RTH, encontrando a resistência equivalente do circuito uma vez zeradas as fontes. Mas você também pode encontrar RTH pela expressão, que diz que a tensão de Thevenin é igual à resistência de Thevenin, que é igual a de Norton, vezes a corrente de Norton. Então, se você encontrar a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, você descobre a resistência de Thevenin por essa equação. Ela ainda vai ser mais útil do que a gente imagina, porque ela é muito importante nas aulas seguintes, quando tratarmos com fontes dependentes.
Bom, as ferramentas são essas, mas não adianta a gente ficar teorizando demais isso. A gente precisa aplicar para poder ganhar traquejo na análise dos circuitos, ok? Então vamos partir de um exemplo relativamente simples, mas de muita importância tecnológica, eu diria até, que é um divisor de tensão. Um divisor de tensão é um circuito como este aqui. Ele tem uma fonte de tensão e dois resistores em série, ok? Então, dado o circuito a seguir, determine as tensões dos resistores e a corrente do circuito. Nesse caso, faremos o problema de forma literal. Uma tensão VF qualquer e duas resistências quaisquer, R1 e R2. Como o objetivo desse exercício é revisar e unificar a linguagem que a gente vai usar para tratar os circuitos, aqui em circuitos elétricos, a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Eu sei que isso é um circuito relativamente simples, e a gente poderia fazer usando resistência equivalente, mas não vamos fazer isso não. Vamos usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, porque isso vai deixar a gente com traquejo para lidar com circuitos maiores depois, ok? Especialmente circuitos com mais fontes, em que eu não posso ficar associando resistores o tempo todo. Certo? Mas é claro que eu poderia resolver esse circuito encontrando o resistor equivalente aqui, ó, né? Somando esses dois resistores, encontrando a resistência equivalente e aplicando diretamente a lei de Ohm. Mas vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, passo a passo aqui, bem devagarzinho para a gente não se perder. Então, quando eu quero aplicar a lei de Kirchhoff das tensões numa malha, o primeiro passo é escolher qual sentido da corrente eu vou usar em cada malha. Cada ramo tem que ter um sentido de corrente. Aqui, os dois ramos são interconectados, que eu tenho uma malha só, certo? Mas eu preciso escolher um sentido de corrente. Eu posso escolher qualquer um que vai funcionar. Mas para evitar que apareça um monte de sinais negativos, a gente pode tentar escolher o sentido da corrente de uma forma mais assertiva. Como só tem uma fonte de tensão aqui, nesse circuito, essa fonte vai ter que ser o gerador, certo ou não? Ela não tem como ser um receptor de energia. Ela é a única fonte de energia do circuito, é ela que vai gerar energia. Como essa fonte é um gerador, então a seta da tensão e a seta da corrente apontam para o mesmo lado, ok? Quando tem um receptor de energia, essas setas apontam em sentidos opostos, como a gente vai ver para os resistores, ok? Mas essa escolha de sentido não é crítica. É importante que eu escolha um sentido e mantenha ele. Mas se eu escolher errado, só vai aparecer um sinal negativo na corrente quando eu terminar de fazer as contas, ok? Muito bem. Então a gente escolheu aqui o sentido da corrente, certo? De modo que essa fonte aqui é um gerador de energia e não um receptor. E agora, uma vez escolhido o sentido da corrente, a gente consegue colocar a tensão nos resistores. Tudo bem? Porque eu sei que os resistores são receptores de energia, não tem jeito. Então, como a corrente vai descer aqui por eles, então o sentido das tensões dos resistores tem que ser oposto à corrente. Como a corrente está descendo, as tensões vão apontar todas para cima. Ok? Eu vou nomear aqui então de VR1 e VR2 as tensões em R1 e R2. Tudo bem? O próximo passo para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões é escolher um sentido para circundar a malha e um ponto de início. Aqui a gente vai escolher começar aqui do negativo da fonte. Então vamos começar desse canto inferior esquerdo e percorrer a malha no sentido horário, como diz a seta amarelinha aqui. Tá bom? Com isso, eu vou montar a equação dessa malha. Então, eu parto daqui e venho vindo. Ó. Venho vindo, encontro a fonte pelo lado negativo. Então, menos VF, certo? Encontrei aqui, ó, a parte de trás da seta. Então, fica menos VF. Aí venho vindo, não tem componente nenhum, então não tem queda de tensão. Encontrei mais uma queda de tensão, dessa vez eu encontrei ela pela ponta da seta. Então, é positivo, mais VR1. Aí venho vindo, encontrei mais uma. De novo pela ponta da seta, mais VR2. Venho vindo, voltei para o ponto de início. Termina a equação, igual a zero. Entenderam? É isso que a gente vai usar o tempo todo. Note que sempre que a gente encontra uma seta de tensão pelo início, ela entra negativa. Né? E sempre que a gente encontra uma seta de tensão pela ponta final, ela entra positiva na equação. Tudo bem? Maravilha.
eu tenho a equação da malha agora então, não é? E sei que esses VR1 e VR2 são resistores. Então eu vou usar a lei de Ohm para eles. A corrente em todos eles é sempre I. Então eu vou trocar o VR1 por I vezes R1. Vou trocar o VR2 por I vezes R2. E vou passar o VF para o outro lado, mudando o sinal. Ok? Então a equação da malha agora vai ficar assim, ó, I vezes R1 mais I vezes R2 é igual a VF. Com isso agora eu vou calcular a corrente, porque eu posso colocar o I em evidência, aqui desse lado vai ficar I vezes R1 mais R2, e passo o R1 mais R2 dividindo para o outro lado. E o resultado vai ser essa equação aqui, ó, que a corrente do circuito é igual a tensão da fonte dividido por R1 mais R2, que é o que a gente teria encontrado se tivesse usado a resistência equivalente, ok? Bom, então tendo a corrente, agora a gente pode escrever as tensões nos resistores, não é? Eu sei a corrente, como é que eu calculo VR1? VR1 é I vezes R1. Então, como I é a tensão da fonte dividido por R1 mais R2, então isso aqui vai virar a tensão da fonte dividido por R1 mais R2 vezes R1, certo? Para ficar com uma cara mais interessante, mais bonitinha, eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar o R1 para dentro dessa fração e vou tirar a tensão para fora. Porque isso vai dar a ideia, que de fato é, que a tensão em R1 é uma proporção da tensão da fonte, certo? Ela é proporcional ao valor de R1 sobre a soma deles. Eu vou fazer a mesma coisa para R2, ok? E a única diferença das equações é que agora quem vai aparecer em cima é o R2, certo? Bonitinho, né? Essas são as equações do divisor de tensão. Então, sempre que eu tiver dois resistores em série, eu posso usar uma equação direta dessa daqui para encontrar quanto que é a queda de tensão em cada um deles, certo? Tudo bem? Então, essas são as famosas equações do divisor de tensão, muito utilizadas. Maravilha, eu encontrei a corrente e as tensões, terminei o exemplo. Agora vamos pegar um pouquinho mais sofisticado, certo? Vamos fazer um em que eu tenho duas fontes de tensão e talvez uma delas seja um receptor, não as duas necessariamente geradoras de energia. Tudo bem? Só que dessa vez vamos fazer numérico para a gente saber, né? Se vai ser um receptor ou não. A gente pode fazer depois genérico e encontrar qual o limite de valores que fazem com que certas fontes sejam receptoras ou geradoras de energia. Mas aqui vamos começar devagar. Então, ó, dado esse circuito aqui, ó, que eu tenho uma fonte de 10 volts, um resistor de 100, um resistor de 200 bem no meio, com um ramo sozinho, e um outro ramo que tem um outro resistor de 100 e uma fonte de 5 volts. Né? Vamos determinar as correntes do circuito, ok? E depois identificar se as fontes estão atuando como geradores ou receptores, tá bom? Muito bem. Bom, esse circuito tem múltiplas malhas, certo? Tem duas. É claro que, de novo, eu posso usar um monte de técnicas, né? Eu posso analisar as malhas e nós usando, de fato, as correntes dos ramos. As correntes que eu sei quais são. Ou posso adotar à mão correntes de malha. Uma corrente única que circunda toda a malha. Mas depois eu tenho que fazer de outro jeito, que é aquele famoso alfa, beta, gama e tudo mais, certo? Eu posso fazer por superposição e depois simplificar. O que significa isso? Eu posso resolver o circuito para uma fonte, depois resolver o circuito para outra fonte e depois somar os efeitos. Eu ainda poderia, por exemplo, usar um equivalente Thevenin. Pegar, por exemplo, marcar dois pontos aqui, ó, A e B, trocar esse pedaço inteiro por um equivalente de Thevenin, e aí eu volto a ter um circuito com uma malha só. Tá bom? Então, a gente tem muitos caminhos para atacar um circuito, não é? E geralmente todos eles dão no mesmo lugar. Bom, eles têm que dar o mesmo resultado, mas dão o mesmo trabalho até. Aqui vamos usar a primeira, certo? A gente vai analisar as malhas e os nós usando já as correntes dos ramos, e não correntes fictícias de malha, ok? Para poder fazer desse jeito, então, a gente vai usar as duas leis de Kirchhoff, né? E a gente tem que vir e adotar sentidos de corrente, certo? Bom, esse circuito ele tem três ramos, então ele vai ter três correntes de ramo. Eu preciso de uma corrente para esse ramo aqui, ok? Uma corrente para esse ramo
e uma corrente para o ramo do meio, certo? E preciso escolher o que elas vão ser. A gente vai iniciar imaginando que a gente não sabe o que está acontecendo e que todas as fontes de tensão são geradoras de energia, tá bom? Então eu vou adotar as correntes subindo aqui, ó, tanto na fonte de 10 quanto na fonte de 5. E consequentemente as duas vão entrar nesse nó A aqui, ó. Ok? Para ter alguma chance de ter tudo positivo, eu vou escolher o I2 descendo, certo? Mas eu poderia escolher isso entrando também e com certeza alguém ia sair negativo, tá bom? Como eu adotei as duas correntes I1 e I3, imaginando que são geradores de tensão, as duas fontes, se uma dessas correntes der negativa, eu sei que aquela fonte era uma receptora de fato, tá bom? Bom, e a gente nomeou os nós A e B. Aqui a gente escolheu I2 por pura arbitrariedade, né? Quem sabe a gente consegue achar os sentidos corretos, mas se der negativo, tudo bem. E tendo os sentidos das correntes, eu vou escolher os sentidos das tensões nos resistores, sabendo que eles são sempre receptores. Então, como I1 está subindo, VR1 tem que estar descendo. Como I3 está subindo, VR3 tem que estar descendo. Como I2 está descendo, VR2 tem que estar subindo. Tudo bem? Sempre sentidos opostos nos resistores. Como agora está tudo identificado, eu sei o sentido de todas as tensões, as fontes já vieram prontas e os resistores eu já impus, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para escrever a equação de cada uma dessas duas malhas. Então, de novo, vamos fazer no sentido horário, e eu vou começar sempre no canto esquerdo de cada malha. Então, ó, vou começar nesse ponto aqui, ó, tudo bem? E vim vindo, ó. Eu venho vindo, encontro a fonte pelo lado negativo, menos 10. Venho vindo, encontro essa tensão pela ponta da seta, mais VR1. Venho vindo, encontro essa tensão pela ponta da seta, mais VR2. Venho vindo, encontrei de novo o canto, igual a zero. Ok? Maravilha. Agora vamos à malha da direita. Vou começar de novo pelo canto esquerdo e vou vindo, ó. Venho vindo, encontrei essa seta pelo início dela. Então, menos VR2, ok? Venho vindo. Encontrei essa tensão também pelo início dela, menos VR3, certo? Aqui, ó. Aí venho vindo, e encontrei a fonte pelo lado positivo, mais 5. Venho vindo, terminou. Encontrei de novo o ponto de partida, igual a zero. Tudo bem? Eu posso fazer a malha externa? Posso. Eu tenho 3 malhas aqui, de fato, a analisar. Vamos fazer a malha externa mais rapidamente. Ó. Eu venho por aqui, encontro a fonte pelo lado negativo, menos 10. Encontro VR1 pelo lado positivo, mais VR1. Encontro depois o VR3 pelo lado negativo, menos VR3. Encontro a fonte pelo lado positivo, mais 5, igual a zero. Igual a zero, porque eu voltando aqui eu não tenho mais nada, fechei a malha externa, certo? Então, de fato, esse circuito me permite escrever 3 equações de malha. Eu posso escrever as 3, mas só posso usar 2. Por quê? Porque eu tenho que ter o cuidado de que essas 3 equações são LD, certo? Quem lembra aí de álgebra linear? Não é? São linearmente dependentes. De modo que eu posso, se eu tentar colocar as 3 num sistema, eu vou cair numa equação do tipo 0 igual a 0, 1 igual a 1, 10 igual a 10, tá bom? Então não adianta. Eu posso escrever sempre todas as equações, mas depois eu tenho que descartar uma. Então eu posso escrever para depois eu olhar quais são as mais fáceis de analisar, certo? E depois a gente escolhe 2 delas para trabalhar. Tudo bem? Vamos usar as 2 equações das malhas internas, porque elas têm menos termos, né? A malha externa tem 4 termos e as internas têm 3. Então, por causa desse critério eu escolhi, mas qualquer uma ia funcionar, tá bom? Então eu escrevi o sistema de equações que corresponde às 2 malhas. Vou substituir as tensões nos resistores usando a lei de Ohm. Então VR1 vai ser igual a I1 vezes 100, ok? VR2 vai ser igual a I2 vezes 200, certo? Então lembre que os sinais já foram escritos. Eu só preciso vir aqui e trocar o VR por que corrente
que tem ali e que resistência, ok? Então, onde era menos, fica menos, onde era mais, fica mais. O R2 é 200, então vai dar 202. O R3 é 100, vai dar 100 vezes I3, tá bom? Porque a corrente que passa por R3 é I3 e assim por diante. O 5 fica 5 e o 10 fica 10. Note que eu tenho um sistema de duas equações e três incógnitas, né? I1, I2 e I3. E eu preciso de mais uma equação. Quem vai completar esse sistema não é a equação da terceira malha, porque ela não resolve nada. Eu vou usar a equação do nó, tudo bem? Então, a gente vai usar a lei de Kirchhoff dos nós agora. A lei de Kirchhoff das correntes, né? Das correntes, não dos nós, mas é a mesma coisa. A lei de Kirchhoff das correntes me diz que todas as correntes que entram no nó são igual a tudo que sai. Quem entra nesse nó A aqui? É o I1 e o I3. Então, I1 mais I3 tem que ser igual a I2. Tudo que entra é igual a tudo que sai, certo? Note que se eu quiser, eu posso analisar o nó B também. Mas vai cair no mesmo problema das malhas, né? Eu vou ter uma outra equação LD. Como são só duas, vai dar a mesma equação invertida. Quem entra no nó B? O I2. Quem sai do nó B? O I1 e o I3. Então, a única diferença é que ia dar essa equação virada de lado. Ia dar I2 é igual a I1 mais I3, ok? Não ia resolver nada. Certo? Então, assim como nas malhas, não adianta escrever as equações dos dois nós, porque elas vão ser iguais. Então, maravilha. Eu tenho o meu sistema de equações. Está marcado até a origem de cada equação, mas isso não importa mais. Mas, de fato, da malha da esquerda veio essa equação, da malha de direita veio essa equação e do nó A veio essa daqui. Ok? Vamos reorganizar essas equações para elas ficarem mais simples de escalonar. Eu vou pegar tudo que é termo independente, ó, então o 10 que está aqui e o 5 que está aqui, e passar para a direita. E deixar todos os termos que dependem de corrente à esquerda. Então aqui não tem nada, aqui não tem nada, e aqui tem o I2, eu vou passar ele para cá. Ok? Então o meu sistema vai ficar assim agora. Ó. Todo mundo que depende das variáveis à esquerda, e todos os termos independentes à direita. Para que serve isso? Porque agora eu vou resolver esse sistema de equações lineares. E, de novo, tem várias formas de fazer isso. Se eu quiser usar a regra de Cramer numa matriz, essa forma já vai me deixar mais fácil, ok? É claro que, além da regra de Cramer, eu posso escalonar o sistema se eu achar mais conveniente. Note que essas equações elas não são completas. A primeira equação não tem I3, a segunda equação não tem I1. Isso deixa ela muito mais fácil de escalonar. Então, vamos escalonar, tá bom? É mais simples, de fato. Como que a gente vai escalonar esse sistema? Vamos aproveitar as equações incompletas e isolar alguns elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e vou isolar I1. Então, ó, a primeira equação diz que 101 mais 202 é igual a 10. Então, eu vou passar o mais 202 para o lado de lá, vai ficar 10 menos 202, e vou pegar isso tudo e dividir por 100. Então, eu vou conseguir quanto vale o I1 isolado. Vou fazer a mesma coisa para a equação 2, ok? Só que eu vou isolar o I3 dessa vez. Então, vou passar o I2 para cá, subtraindo, dos menos 202, vai dar 5 menos 202, e vou dividir por 100 aqui, que está multiplicando o I3. E aí eu vou ter duas equações que me dizem quanto vale I1 e o I2, o I1 e o I3, perdão, em função do I2. Com isso, eu vou simplesmente agora pegar o I1 e o I3 e substituir na equação dos nós, ok? De modo que eu vou ter uma equação que depende única e exclusivamente de I2, tá bom? Então, ó, o I1 aqui, ó, eu vou substituir por isso. Então, vai dar 10 menos 200 vezes I2 dividido por 100, menos o I2 que já estava aqui na equação, mais 5, certo? Mais I3, quanto vale I3? Isso aqui. 5 menos 202 dividido por 100 é igual a 0, ok? Então, escalonado o sistema, eu substituí numa outra equação e encontrei uma equação para I2. Agora, o que eu tenho que fazer é achar um mínimo múltiplo comum. O jeito mais fácil de fazer isso é multiplicar a equação inteira por 100, tá bom? Como um lado é 0, 0 vezes 100 não muda nada. Quando eu multiplicar toda a equação por 100, esse 100 corta, esse 100 corta, só que aqui vai aparecer 1 vezes 100 nesse 2, tá bom? Então, ó, o numerador dessa fração vai ficar igual, esse menos I2 vai ficar menos 102, e o numerador dessa fração vai ficar igual, 5 menos 202. Se você preferir, faz o clássico e tira o MMC. Vai dar exatamente essa equação aqui no final. Tá bom?
Agora que está todo mundo, né, não tem mais nenhuma fração aqui, eu posso agrupar os termos, certo? Então, o que eu tenho aqui é 10 mais 5. 10 mais 5 dá 15, e eu vou passar para cá, vai dar menos 15. E desse lado aqui eu tenho menos 200, menos 100 e menos 200. Isso dá menos 500, que eu vou deixar onde está. Então, essa equação, eu vou simplificar ela e ela vai ficar como menos 500 e 2 é igual a menos 15, tá bom? De modo que o I2, então, vai ser igual a menos 15 dividido por menos 500, que é a mesma coisa que 3 centésimos, certo? Dá para dividir por 5 as duas equações, ou por menos 5, se você preferir. Então, o I2 vale 0,03 amperes, ou 30 miliamperes, se você preferir, certo? Deu um pouco de trabalho para encontrar o I2, mas agora está fácil, porque o sistema está escalonado, né? Essa é uma vantagem. Como o esquema está escalonado, eu já tenho I1 em função de I2. Basta substituir o I2 aqui, ó, que ele vale 0,03, vai dar menos 200 vezes 0,03, que dá 6. Então, 10 menos 6 dividido por 4, 40 miliamperes. E o I3, que também está em função de 2, eu vou substituir quanto vale o I2 aqui. Só que aqui, esse lado também vai dar 6, mas aqui tem 5. Ó. Então, isso vai dar 5 menos 6 dividido por 100, que vai dar menos 10 miliamperes, certo? Menos 0,01 ampere. Então, agora olhando para o I1 e para o I3, que são as correntes do gerador de 10 volts e do de 5 volts, eu percebo que o I1 é positivo e, portanto, a fonte de 10 volts é de fato um gerador de energia. Mas o I3 deu negativo, certo ou não? Então a fonte de 5 volts é, na verdade, um receptor. Ela não fornece energia para esse circuito. Ela capta energia da fonte de 10 volts. Tudo bem? Porque ao colocar as correntes nos sentidos corretos, eu vou ter que, para essa fonte, de fato, a seta da tensão aponta para o mesmo sentido da seta da corrente. Mas para essa fonte elas estão opostas, é igual a um resistor. Ok? Então determinei as três correntes e identifiquei que a fonte de 10 volts é um gerador e a fonte de 5 volts é um receptor. Olha, a gente teve que resolver um sistema para resolver esse problema. Eu gostaria de sugerir aqui para vocês se familiarizarem com formas computacionais de fazer isso, certo? Ficar escalonando o sistema é interessante, deixa a gente com prática, mas eu posso usar um computador para fazer isso, certo? Isso não vai prejudicar a minha capacidade de analisar circuitos, ok? Bom, então, onde a gente pode fazer isso? Um monte de ferramentas online. A que eu vou sugerir hoje aqui é o Wolfram Alpha, tá bom? Então, como é que você faz para conferir se você resolveu esse sistema certo? Vai lá e digita wolframalpha.com.br e busca lá Linear System. Ou já coloca esse link completinho que ele já vai te jogar direto na ferramenta de resolução de sistemas lineares do Wolfram. A gente vai digitar o sistema, mas ficar digitando I com índice 1 no Wolfram dá muito trabalho, certo? Então é muito mais fácil você renomear esses correntes com um nome de variáveis mais simples. Então, usa X para I1, Y para I2 e Z para I3, que você digita muito mais fácil, tá bom? Então, quando você digitar o sistema de equações aqui, a tela do Wolfram vai ficar assim, ó. E ele vai te dar o espaço para escrever as equações aqui. Então, escreve as nossas equações usando X, Y e Z para I1, I2 e I3, ok? Então, elas estão escritas aqui, ó, certo? Aí você clica aqui em Compute e ele vai dar que a solução disso daqui é basicamente isso aqui, ó. Note que a única diferença aqui é que ele já pegou o X e simplificou para o 4 sobre 100 virou 1 sobre 25. Mas aconteceu o que a gente determinou, tá bom? O I1 é 40 mA, o I2 é 30 mA e o I3 é menos 10 mA. Ok? Então confere. A gente sabe que a gente resolveu certo pelo menos o sistema de equações. Usem essas ferramentas, se acostumem, certo? Um bom engenheiro, um bom profissional da área de exatas, sabe usar as ferramentas a seu favor. Bom, o próximo exemplo que eu gostaria de resolver com vocês é um exemplo que tem uma fonte de corrente. Porque, como elas não são tão comuns, isso costuma assustar a gente um pouco quando a gente tem que resolver um sistema fonte de corrente. A gente olha para esse negócio e não sabe o que fazer. E as
as leis de Kirchhoff das tensões das correntes deixam a gente tranquilo. Mas eu vou resolver um para vocês verem como é, tá bom? Tem uma única diferença que a gente vai ver agora. Bom, então o que é esse exemplo? Dado esse circuito aqui, que tem uma fonte de corrente e 3 resistores, o que eu estou pedindo é para determinar as correntes do circuito e a tensão na fonte de corrente. Porque note que, quando eu estou com uma fonte de tensão, eu sei a tensão dela, mas não sei quanto é a corrente. Quando eu estou com uma fonte de corrente, eu sei a corrente e não sei a tensão. Okay? Então é interessante saber quanto é a tensão em muitos casos. Lembrem que uma fonte de corrente é só isso. Ela é um componente, um gerador de energia, ou talvez um receptor, que impõe a corrente em seu ramo, certo? E deixa livre o valor da tensão que tem queda sobre ela. A gente imagina que é um bicho de sete cabeças, mas ele é só o lado oposto numa fonte de tensão, que impõe a tensão entre os seus terminais e deixa livre a corrente. Tá bom? Não é muito comum a gente ir lá e comprar uma fonte de corrente, por isso deixa a gente muito assustado, né? Quando a gente carrega o celular e tal, a gente está acostumado a olhar aquele componente como uma fonte de tensão. A gente usa no laboratório fontes de tensão. Fontes de corrente não são componentes comuns, mas eles são muito usados dentro de circuitos como para representar o comportamento de outros sistemas, ok? Então, muitos componentes ou sistemas, até mesmo sensores, têm como saída fontes de corrente fixas e não tensões fixas, tá bom? Maravilha. Então, como é que a gente ataca esse circuito? Então, a gente inicia indicando as correntes dos ramos e lembrando que no ramo da fonte de corrente ela já é conhecida, certo? Então, se essa corrente aqui tem se essa fonte tem uma corrente IF, então a corrente desse ramo não vai ser I1, certo? Vai ser IF, eu já conheço ela. Se fosse 1 ampere, seria 1 ampere. Se fosse 5 amperes, 5 amperes, tá bom? Aqui esse é um exercício literal. Maravilha. Depois eu vou adotar. Note que se eu tenho uma corrente saindo aqui da fonte e entrando nesse nó aqui, nada mais esperado que essa corrente se divida nesses dois ramos, ok? Então eu vou adotar I1 e I2 descendo para ter uma chance de achar positivo. Mas se pegar negativo não tem problema também. Depois a gente indica as tensões, como a gente sempre fez, ok? Nos resistores, V do R0, o V do R1 e V do R2 é em oposição à corrente, ok? Porque eu sei que são receptores. A fonte de corrente eu sugiro que você sempre adote como gerador, e se no final virar um receptor, paciência. Então, como essa corrente está subindo, eu vou adotar a tensão para o mesmo sentido aqui, ó, da fonte, tá bom? Bom, nota que esse resistor R0 propositadamente foi colocado aí para mostrar que um resistor em série com uma fonte de corrente só serve para comer tensão, porque ele não muda a corrente, certo? Essa resistência não vai limitar a corrente da fonte. A corrente está imposta. A corrente que entra nesse nó vai ser IF independente do valor de R0, ok? Tudo bem? O resistor R0 aqui, ele é o equivalente, é como se a gente tivesse pegado um circuito com uma fonte de tensão e um resistor em paralelo com ele. Quando eu ponho um resistor em paralelo com uma fonte de tensão, o resistor só serve para comer corrente, porque a tensão não muda. A tensão entre os terminais da fonte vai parar do outro lado, independente de ter um resistor em paralelo ou não. Tá bom? Bom, a gente vai analisar as malhas seguindo o sentido que a gente sempre gosta. Vou partir desse ponto aqui e fazer no sentido horário, ok? Então, quando eu for seguindo, eu vou pegar essa seta pelo negativo, vai dar menos VF. Vou pegar essa pela ponta, vai dar mais V do R0. Vou pegar essa pela ponta, vai dar mais V do R1. E terminou a malha, igual a zero. Ao analisar essa outra malha aqui, eu vou partir daqui também. Ó. Então, vai dar menos VR1. Vou andando, 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 andando. Vou pegar esse cara pela ponta aqui, ó, mais VR2 igual a zero. Certo? E agora escrevo a equação do nó. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Tudo que entra é a corrente da fonte, IF. Tudo que sai é I1 mais I2. Ok? Maravilha. Depois, o que eu vou fazer? Vou usar a equação constitutiva. Eu sei que é tudo lei de Ohm aqui. Ó. Então, vou pegar todas as tensões de resistores, vou multiplicar pela corrente, vou trocar pela corrente vezes a resistência. Então, V do R0 vai virar I da fonte vezes R0.
V do R1 vai virar I1 vezes R1. Note, ó, em R0 é a corrente da fonte que circula por ele, tudo bem? Vou trocar V do R1 por I1 vezes R1. Aqui. Vou trocar V do R2 por I2 vezes R2. Aqui. Todo mundo igual a zero, igual a zero. E aí vou dizer que a corrente da fonte é igual a I1 mais I2. Ok? Bom, a gente pode perceber que essa primeira equação aqui, ó, como se trata da malha da própria fonte, não tem muita serventia, certo ou não? Ela é muito importante quando eu quero saber quanto que é a tensão da fonte, mas não para identificar o que está acontecendo com as correntes aqui, ok? Certo? Para isso eu só preciso desse sistema aqui, ó, de equações. Perceba que esse é um sistema 2x2. Ó. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, I1 e I2. O resto conheço todo mundo, eu não preciso usar a primeira equação. Eu posso resolver o problema diretamente por aqui e depois eu só volto para cá para encontrar quanto vale VF. Ok? Se eu só tivesse interessado nas correntes, eu não precisava nem olhar essa malha da fonte de corrente. Bom, então o meu sistema de equação está aqui. Eu vou isolar I2 na terceira equação. Ó. Eu vou dizer que I2 é igual a IF menos I1. E vou substituir isso na segunda equação. Aqui. Certo? Então eu vou ter uma equação só em 1. Que eu vou ficar com menos I1 vezes R1. Né? Vou pegar esse mais I2 vezes R2 aqui, ó, e vou trocar por IF menos I1, o R2. Então vai ficar IF menos I1 vezes R2. Tudo bem? Vou distribuir os termos e agrupar. Então vou fazer a distributiva aqui, ó, pegar o R2 e multiplicar aqui, pegar o R2 e multiplicar aqui. Vai ficar, o primeiro termo já estava aqui, menos I1 vezes R1, mais IF vezes R2, menos I1 vezes R2 igual a zero. Agora, quem eu quero é I1. IF, em tese, é conhecido. Eu conheço a corrente da fonte. Então, vou colocar o I1 em evidência e vou passar o que sobrar dividindo aqui. Ó. Quando eu colocar o I1 em evidência, vai ficar menos R1 menos R2. Quando eu passar dividindo, vai cortar esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui. Ou, se você quiser, você já pega essa equação e bota todo mundo positivo. Só tem gente negativa aqui, certo? Muito bem. Então, vou passar dividindo e vai ficar, então, que a corrente I1 é igual à corrente da fonte dividido por R2, vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá bom? Esse é I1. E o I2 é o contrário, trocando só quem vale o resistor. Então, no outro lado tinha ficado, para I1 depende do R2 e para I2 depende do R1, certo? Essas duas equações são o divisor de corrente. Então, a equação do divisor de corrente ela é basicamente igual à equação do divisor de tensão, com uma diferença importante. Aqui em cima, ó, é trocado, certo? Então, eu estou querendo saber, por exemplo, aqui, ó, quanto que é a corrente no ramo do R2. Então, para isso, eu tenho que pegar o R1, eu pego o outro ramo aqui, ó, e divido por R1 mais R2, tá bom? É isso que acontece com resistores em paralelo, certo? Enquanto que no divisor de tensão ele é um pouco mais intuitivo, né? A gente acabou de ver. Eu uso a tensão no lugar que eu quero descobrir, né? Então, eu quero descobrir quanto vale a tensão no resistor R1, eu faço a tensão da fonte vezes R1 dividido pela soma. Aqui não, é cruzado, tá bom? Cuidado. Bom, maravilha. Agora que eu tenho as correntes nos ramos, eu volto para a primeira equação e substituo todo mundo, certo? Então, a primeira equação estava aqui, ó. Eu não preciso nem do I2, mas preciso do I1, né? Eu sei quanto vale I1, então vou substituir esse I1. Antes eu vou dar uma organizadinha nessa equação aqui, passar o VF para o outro lado e inverter a equação, que fica mais fácil, né? Eu já isolo quem eu quero. A tensão da fonte é IF vezes R2 mais I1 vezes R2, tá bom? Então, a tensão da fonte vai dar IF vezes R0 mais IF vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes R1, ok? Se eu distribuir o R1 aqui, eu vou ter que a tensão da fonte é igual a corrente da fonte vezes R0. Então, note que o R0 está aqui só para comer um pouco de... só para gerar mais tensão na fonte, certo? Para comer um pouco de tensão do que estava na fonte para o que passa para o circuito. E depois, eu tenho
esse resistor aqui, ó, que é exatamente o resistor equivalente paralelo, né? Note que a gente usou a lei de Kirchhoff das tensões aqui e deduziu a fórmula das resistências em paralelo, se a gente quisesse, certo? Tá bom? Isso vai me dar quanto que é a tensão da fonte, certo? De corrente. Porque a corrente eu já sei, sempre soube. Tudo bem? De novo, nota que R0, nas nossas contas todas, não afetou as correntes I1 e 2. Certo? Então, geralmente, esse resistor não existe. Né? Ele existe, sim, porque nenhuma fonte é perfeita e ele está lá dentro da fonte de corrente. Tá bom? Mas nunca explícito no circuito. Bom, é isso. A gente praticou vários circuitos resistivos, com uma e duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Agora, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é alguns circuitos para que vocês façam essa análise, tudo bem? Então, no primeiro exercício é o seguinte, ó, dado esse circuito a seguir, que é um circuito com duas malhas, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, 3 resistores, determinar as tensões dos resistores e as correntes em 1, e 2 e 3, tá bom? E verificar se essas duas fontes estão operando como gerador ou se tem uma operando como receptor de energia. O problema não é literal não, tá bom? Ele está todo escrito em termos literais, mas os valores estão aqui, ok? Bom, o segundo exercício que eu gostaria de deixar já é um circuito com uma malha um pouco mais sofisticada. São 3 malhas, pode-se dizer assim, certo? A ideia aqui é determinar o que acontece, o que este componente afeta o circuito. Tudo bem? Então, imagina que por algum motivo esse componente tem que ser inserido, mas ele talvez seja espúrio. Então, é uma análise do que acontece no circuito. Né? De fato, o que a gente vai fazer é analisar normalmente o circuito, mas deixar em função. Eu sei quanto vale todos os outros componentes, mas o R4 não. Então, a gente vai determinar as 4 correntes do circuito em função de R4. Ok? Vai dar umas equações meio grandias, mas nada demais. E depois a gente vai calcular os limites. Então, o que acontece com o valor dessas correntes no limite em que R4 tende a zero? Ou seja, se eu ligar um curto-circuito aqui, ó, entre esses dois nós. Se eu botar um curto aqui, o que acontece com o circuito? Certo? E o outro limite. O que acontece se eu tirar esse resistor daqui? O que vai acontecer com o circuito no limite em que R4 tende para infinito? Ok? Muito bem. Bom, o outro exercício usa um potenciômetro. Um potenciômetro é um resistor variável, certo? Nesse caso é um potenciômetro linear que foi colocado aqui nesse circuito. Note que é um circuito relativamente simples, a menos no potenciômetro. Eu tenho uma fonte de corrente, um potenciômetro em série com um resistor e um outro resistor. Tudo bem? Um potenciômetro linear é um resistor variável que tem 3 terminais, no qual a resistência do terminal central, então a resistência daqui, varia de acordo com o ângulo de um knob, certo? Não. O ângulo de um botãozinho que eu posso girar. De forma que, quando esse ângulo estiver em 0 graus, esta setinha está apontando para cá, certo? E a resistência entre o terminal central e essa ponta aqui é zero. E entre o terminal central e essa outra ponta é todo o resistor, todo o potenciômetro. No caso, 1K. Quando for o contrário, 270, se eu girar o botãozinho até 270 graus, é o contrário, tá bom? A resistência entre o terminal central e a ponta de baixo vai dar 1K, e a resistência entre o terminal central e a ponta de cima vai dar zero, ok? Então, entendido o comportamento do potenciômetro, o que a gente pede para esse circuito é determinar a tensão aqui, ó, que é uma espécie de saída, quanto vale V do R2, em função do ângulo do potenciômetro. Então, eu quero uma equação do V do R2 em função do ângulo desse potenciômetro. Tudo bem? E depois, pede-se para determinar a tensão e a potência dissipada no potenciômetro em função desse ângulo. Ok? Tudo bem? É isso, senhores, caros alunos. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa aula, que de algum modo foi uma grande revisão de eletricidade
e uma preparação para que a gente vai de fato começar a análise de circuitos elétricos lá na frente, tá bom? Até mais e bons estudos!